Olá, caros cursistas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Thiago Borges e hoje daremos continuidade aos estudos da disciplina de Transporte e Distribuição. Bom, pessoal, em nossa primeira aula nós definimos o conceito de transportes e falamos de sua evolução histórica e sua importância no desenvolvimento econômico das nações. Além disso, introduzimos o conceito, vantagens e desvantagens dos modais de transportes, o rodoviário e o ferroviário. Em nossa segunda aula, pessoal, nós demos continuidade aos conceitos, vantagens e desvantagens de mais 3 modais de transportes, que foram o modal aquaviário, o aeroviário e o dutoviário. Além disso, nós identificamos e apresentamos parâmetros para a escolha do modal mais indicado ou até mesmo para uma melhor combinação entre eles. E por fim, nós compreendemos os conceitos de monomodalidade, intermodalidade e multimodalidade. Já em nossa terceira aula, pessoal, nós teremos o seguinte objetivo. Nós iremos compreender a operação logística e a composição do preço total do frete. E para que possamos compreender o nosso objetivo, iremos seguir e ser orientados pelo seguinte roteiro, pessoal. Nós iremos compreender a operação logística e o transporte de cargas de modal único. Falaremos sobre os tipos de serviços prestados por transportadores de modal único. Falaremos sobre o operador logístico multimodal. Então, trataremos dos conceitos e operações logísticas envolvendo 2 ou mais modais. Falaremos também sobre operador logístico e a terceirização dos serviços logísticos. E, por fim, falaremos sobre as estratégias de formação de preço. Estudaremos como é composto o valor do frete no transporte de carga e o cálculo das taxas administrativas. Ok, pessoal? Perceberam que o nosso roteiro está bem tranquilo, portanto, vamos usufruir o máximo de todo o conteúdo. Bom, pessoal, nós estudamos em nossa segunda aula que a monomodalidade ou unimodalidade é a operação de transporte realizada por um único modal. Portanto, um único tipo de veículo será responsável por levar a carga desde o ponto de origem até o seu destino final. Na maioria das vezes, pessoal, o transporte unimodal é realizado por caminhões, pois o modal rodoviário é o único que possui a vantagem de atender porta a porta, ou seja, ele poderá ir até a porta do estabelecimento, realizar o carregamento e, em seguida, ir até o seu destino final e realizar o descarregamento na porta do estabelecimento do destino. Dessa forma, torna-se quase impossível os demais modais realizarem entrega porta a porta, já que as aeronaves, navios e trens possuem autorização de estacionamento em aeroportos, portos e plataformas férreas, respectivamente, não sendo possível estes meios de transporte estacionarem em frente de empresas contratantes e entregarem a carga na porta das empresas de destino. Sendo assim, pessoal, o modal rodoviário é o mais flexível em atender praticamente todos os pontos, inclusive, muitas vezes, transportar a carga que será carregada nos demais modais de transportes. A empresa que oferece exclusivamente o serviço de transporte não opera com gestão de estoque, armazenagem e de distribuição. Ela é denominada de transportadora de carga, ou seja, sua principal atividade é a prestação de transporte de carga para terceiro. A prestação de serviços de transporte de carga ocorre por vários modais, rodoviário, aquaviário, ferroviário e aeroviário. Entretanto, o modal rodoviário é o mais utilizado tanto no Brasil como no restante do mundo. Portanto, apesar dos demais modais também prestarem serviços nesse segmento, utilizaremos o modal rodoviário como exemplo para analisarmos as atividades de transporte de carga. Bom, pessoal, o transporte rodoviário de cargas pode ser considerado o único dos modais com capacidade de autonomia operacional, ou seja, ele pode efetuar suas operações sem depender de outro, e dessa forma ele acaba se tornando fundamental nas operações de modal único, tendo ainda sua importância reforçada pela diversidade de agentes econômicos que operam com ele e que compõem sua estrutura pela dinâmica de sua atuação como integrador entre os demais modais. Além das empresas de transporte comercial, transportadora de cargas e profissionais autônomos de transportes, os caminhoneiros atuam também diversos outros elos da economia,
como empresas agrícolas, industriais e comerciais com frota própria, porém não sendo prestadora de serviços de transporte de cargas. Bom, pessoal, vamos verificar os tipos de serviços prestados pelos transportadores de modal único. O primeiro serviço que iremos falar é sobre o serviço de lotação completa. E como é realizado esse serviço, professor? Bom, pessoal, este é o serviço mais simples dentre todos os que iremos estudar, justamente porque nele não há intermediários durante o transporte. Conforme podemos observar na figura abaixo, a carga ela é coletada nas instalações do embarcador e é transportada no mesmo veículo para o depósito do destinatário, sem passar por depósitos de transportadora. Esse tipo de serviço, pessoal, ocorre sempre que haja carga suficiente para lotar um veículo, não sendo necessário utilizar o terminal da transportadora para o manuseio da carga. Então, pessoal, nesse tipo de serviço, o veículo que busca a mercadoria no galpão do embarcador não retorna para o galpão da transportadora, e sim segue direto para realizar a entrega no depósito do destinatário. Ou seja, o seu trecho é sair do galpão da transportadora, sentido o galpão do embarcador, onde será carregado a carga e, após carregado, o veículo seguirá direto para o depósito do destinatário. Somente após o descarregamento que o veículo retornará para o seu ponto de origem, ou seja, para o galpão da transportadora. E por que lotação completa, professor? Justamente porque há carga suficiente para lotar um veículo, ou seja, não há necessidade de acumular cargas fracionadas para lotar um determinado veículo. Ok, pessoal? Compreendido? Pois bem, vamos verificar o nosso segundo tipo de serviço prestado pelas transportadoras de modal único. Bom, pessoal, o transporte de carga fracionada ocorre quando a carga é coletada nas instalações do embarcador e deslocada até o depósito da transportadora, onde é feita a triagem e o reembarque nos veículos de distribuição, que fazem as entregas diretamente aos destinatários em vários pontos. Nesse caso, é utilizado somente o depósito ou terminal de carga local da transportadora. Aqui, vocês podem observar que, diferentemente do serviço anterior, o veículo sai do depósito da transportadora, recolhe a carga no depósito do embarcador e, em seguida, retorna para o depósito do transportador, ao invés de seguir para o depósito do destinatário. Mas por quê, professor? Justamente porque as cargas coletadas são fracionadas, não sendo suficiente para a lotação de um determinado veículo. Dessa forma, pessoal, há a necessidade de retornar para o galpão da transportadora para realizar a triagem de todas as cargas que serão enviadas para o mesmo destino e poder lotar o veículo de entrega. Ou seja, serão reunidas todas as frações de cargas que seguirão para o mesmo destino. Compreendido, pessoal? Já o transporte de carga fracionada de longas distâncias é um serviço muito semelhante ao anterior, porém ocorre uma operação de descarga, triagem, carregamento em um depósito regional da transportadora. Essa operação intermediária adicional torna-se necessária para que as mercadorias sejam novamente separadas por rotas de entrega e reembarcadas em veículos de entrega locais. Nessas operações, o terminal regional recebe mercadorias de diversos pontos do país, onde será feita a descarga dessas mercadorias e, novamente, separadas por rotas de entrega e reembarcadas nos respectivos veículos, que geralmente são menores do que os utilizados nas operações de transferência. E, por fim, temos serviços de carga fracionada de longas distâncias com terminais intermediários de trânsito. Ele também, pessoal, é muito semelhante ao caso anteriormente discutido, mas com a existência de terminais intermediários da transportadora, onde são reorganizadas remessas por corredor de transporte. Por exemplo, cargas coletadas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e com destino final a Fortaleza, no Ceará, são descarregadas no terminal de trânsito em Curitiba, onde são colocadas na rota para Fortaleza, e posteriormente recarregadas em veículos que transportará até o destino final, onde são transferidas para veículos menores para a sua distribuição local. Conseguiram compreender, pessoal, as principais diferenças entre os serviços prestados?
Perceberam que as principais diferenças estão na quantidade de vezes que as mercadorias param em terminais intermediários para descarga, triagem e carregamento, para, logo em seguida, seguirem adiante para as demais etapas do processo de distribuição? Perceberam que começamos com um serviço que realizava o transporte de carga direto do depósito do embarcador para o depósito de destino, e conforme fomos estudando os demais serviços, foram acrescentando etapas de descarregamento, triagem e carregamento para seguir adiante no processo de distribuição. Bom, pessoal, vimos que o transporte é de importância fundamental para a logística e que ele pode ser realizado com a utilização de um único modal, geralmente o modal rodoviário. Trataremos dos conceitos e operações logísticas envolvendo dois ou mais modais, a intermodalidade e a multimodalidade. Bom, pessoal, atualmente o mercado vem exigindo cada vez mais eficiência logística das empresas. Exigências essas que, para serem atendidas, requerem operações logísticas mais assertivas e mais baratas, implicando em maior competência das empresas. Talvez essa exigência se dá pela grande importância dos transportes nas operações empresariais. Hoje, o transporte representa 10% do PIB brasileiro. O que é PIB, professor? PIB é o Produto Interno Bruto, ou seja, é a soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região durante um determinado período. Além disso, alguns dados mostram o porquê das empresas optarem por terceirizar suas atividades logísticas. A crescente pressão para a redução dos custos totais das empresas, em contrapartida, o crescimento médio de 42% dos custos com logística por ano, levaram, nos últimos 5 anos, muitas empresas do mundo inteiro a se reestruturarem para conduzir de forma mais eficiente suas operações logísticas. E uma das alternativas encontradas foi a terceirização. Hoje, pode-se dizer que a terceirização das atividades logísticas no Brasil é uma realidade, pessoal. Várias empresas optaram por terceirizar suas atividades logísticas, entregando aos prestadores de serviços logísticos desde as atividades operacionais até as atividades estratégicas e de gestão. Portanto, ao estudar o que são e como atuam os operadores logísticos, é vital para o profissional dessa área. Bom, pessoal, podemos dizer que uma das maiores evoluções no sistema logístico na última década foi o surgimento da figura do operador logístico da cadeia de suprimentos, justamente porque ele veio para atender algumas das exigências do mercado e, ao mesmo tempo, liberar os esforços das empresas para investir no foco do seu negócio, seja ela indústria, comércio ou serviço. Dessa forma, o operador logístico foca em todas as atividades do transporte e libera a empresa para cuidar das atividades da produção e prestação de serviços do seu dia a dia. A principal atuação de operador logístico está na área de transporte, em segundo lugar, na operação de armazenagem. O operador logístico, pessoal, é uma evolução natural dos tradicionais prestadores de serviços logísticos que atuavam nas diferentes atividades logísticas de forma isolada. De maneira simplificada, um operador logístico nada mais é do que um provedor de serviço logístico terceirizado, ou seja, são empresas que atuam de forma independente dos seus clientes, oferecendo uma ampla gama de serviços logísticos. O operador logístico é uma empresa que está capacitada para realizar a terceirização unificada de serviços logísticos, que seriam normalmente efetuados pela empresa contratante ou que seriam divididos entre vários prestadores de serviço. Segundo o professor Novaes, 2007, o operador logístico é um prestador de serviços logísticos que tenha competências reconhecidas em atividades logísticas, desempenhando funções que englobam todos os processos logísticos ou apenas parte deles. Já para a Associação Brasileira de Movimentação e Logística, a BML, a definição de operador logístico é um fornecedor de serviço logístico especializado em gerenciar todas as atividades logísticas ou parte delas nas várias fases da cadeia de suprimento integrada, agregando valor de espaço ou tempo aos produtos, e que tenha competência para, no mínimo, prestar simultaneamente serviços nas 3 atividades consideradas básicas na logística: controle de estoque, armazenagem e gestão de transportes.
Bom, pessoal, então, qual a conclusão que podemos obter a respeito do operador logístico? Bom, se analisarmos a situação de crise mundial, que vem ocorrendo de algum tempo e cada vez com maior frequência, reduzir custos seria fundamental para a sobrevivência de qualquer empresa em um mercado globalizado e extremamente competitivo. Na área da logística não é diferente. Não há dúvida de que contratar os serviços de operador logístico é o primeiro passo para diminuir custos. Portanto, os operadores logísticos trabalham com um constante desafio: desenvolver novos conceitos e estratégias que, simples ou ousados, visam satisfazer o cliente com valores competitivos e dentro da realidade de mercado, o que significa oferecer um serviço de alta qualidade a baixo custo. Bom, pessoal, o processo deve ser tratado de forma integrada, permitindo uma visão ampla de todo para ser consistente com a maioria das interpretações do conceito de logística. As atividades devem ser idealmente conduzidas de maneira integrada e coordenada. Talvez essa seja a grande diferença entre um simples prestador de serviço logístico e o operador logístico, pois, enquanto os prestadores de serviços tradicionais oferecem serviços genéricos, enquanto eles tendem a concentrar em uma única atividade logística, minimizando assim somente o custo específico daquela atividade contratada, o operador logístico integrado passa a fornecer serviços sob medidas, personalizados, oferecendo múltiplas atividades integradas e, consequentemente, reduzindo os custos totais da logística. Além disso, o operador logístico integrado possui uma ampla capacitação de análise e planejamento logístico, assim como de operação, enquanto o know-how dos prestadores de serviços tradicionais tendem a ser mais limitados e especializados em áreas como transportes, armazenagem e estoque. Portanto, pessoal, o trabalho do operador logístico será muito mais amplo, consistente e realizado de forma integrada. No Brasil, em especial, pessoal, entre os operadores logísticos, podemos citar o Operador de Transporte Multimodal, o OTM, conforme já estudado em nossa segunda aula. O operador de transporte multimodal nada mais é que uma pessoa jurídica contratada por uma ou mais empresas para a realização do transporte multimodal de cargas, da origem até o destino, por meios próprios ou por intermédio de terceiros, que podem ser o transportador ou não. Neste aspecto, ao ser contratado, assume perante a contratante a responsabilidade pela execução das atividades logísticas constantes nesses contratos, como pelos eventuais prejuízos resultados de perdas, danos ou avarias a cargas sob sua guarda e responsabilidade, ou por aqueles decorrentes de atraso com sua entrega, quando houver prazo acordado. Conforme estudamos anteriormente, uma operação de transporte multimodal é aquela regida por um único contrato de transporte, utilizando duas ou mais modalidades de transportes, desde a origem até o destino. Para a efetivação deste tipo de operação, é indispensável, no Brasil, que ela seja executada sob a responsabilidade única de um operador de transporte multimodal. O transporte multimodal de cargas, pessoal, abrange, além do transporte em si, outros serviços complementares, como a coleta, a consolidação, a movimentação, a armazenagem de carga, a desconsolidação e sua entrega no destino final, além de estabelecer uma operação não segmentada. Enfim, este operador logístico assume a responsabilidade de todas as etapas indispensáveis à completa execução da tarefa. O OTM foi regulamentado em fevereiro de 1998, quando foi sancionada a Lei de número 9.611, que dispõe sobre o transporte multimodal de cargas no Brasil, cujo objetivo é melhorar a qualidade e a produtividade nos transportes. As dificuldades são muitas, mas o leque de boas oportunidades é capaz de seduzir os empresários mais ousados. A multimodalidade é reconhecida como a melhor opção para pequenos exportadores e importadores terem acesso ao mercado internacional, sem precisar arcar com toda a estrutura para executar este transporte internacional de cargas. Este operador logístico pode assumir toda a logística de seu cliente, definir as melhores vias de distribuição dos produtos e reduzir os custos de transportes.
Bom, pessoal, falamos um pouco sobre a terceirização do transporte de carga e sobre os operadores logísticos. Agora daremos uma base de conhecimento referente à formação do preço do frete cobrado pelas transportadoras. Bom, a primeira informação que devemos saber é que a composição do frete é composta por 3 componentes básicos: frete peso, frete valor e taxas complementares. O frete peso, pessoal, é a parcela de frete que visa remunerar as despesas pelo transporte do bem entre os pontos de origem e de destino. Neste componente, pessoal, são incluídos os valores referentes aos custos operacionais diretos e indiretos do modal e os custos dos equipamentos utilizados no carregamento, no trânsito e no descarregamento da carga. Aqui entram as despesas com veículos, custos administrativos e operacionais. O frete valor, também denominado de ad valorem, funciona como equalizador entre os bens de pequeno valor agregado e os mais valiosos e, portanto, insere um componente social importante no custo do transporte, proporcionando uma redução do preço final das mercadorias mais baratas em relação às mais caras. Na composição do frete-valor, são consideradas as despesas com seguro obrigatório de responsabilidade civil para prevenir possíveis avarias ou roubos das mercadorias sob custódia da empresa de transporte, além do material de proteção. Não confunda a ad valorem com o seguro, pois o seguro deve ser contratado pelo dono da mercadoria para cobri-la em todas as etapas e durante os diferentes meios de transporte que a mercadoria, principalmente a importada e a exportada, utiliza. O ad valorem é o ônus tributário sobre o valor da mercadoria. É um tributo baseado sobre o valor da mercadoria. É o valor cobrado pelas transportadoras junto com o frete que se refere ao seguro de responsabilidade civil que o transportador é obrigado a contratar, diferentemente do seguro, que é de responsabilidade do proprietário da mercadoria. O frete-valor, pessoal, é calculado para a provisão de riscos que, mesmo inerentes ao transporte, não são cobertos pelo seguro, ou seja, será necessário arcar com os custos adicionais de seguro com a cobertura ampliada para poder cobrir esses riscos. E por fim, as taxas complementares são todos os demais componentes tarifários que incidem sobre o frete, como os impostos, taxas oficiais, pedágios e taxas complementares como coleta de entrega, agendamento, paletização, taxa de dificuldade de entrega, taxa de restrição de tráfego e que influenciam na formação do preço do transporte de carga. Neste grupo, pessoal, estão inseridas também a taxa de despacho por emissão de conhecimento, o CAT, o custo adicional de transporte rodoviário ou o custo administrativo de terminais, as taxas de pedágio, o ITR, que é o incremento ao transporte rodoviário, o ADM, que é 0,15% sobre o valor da nota fiscal, além das despesas específicas do serviço do modal de transportes, horas paradas em excesso, devolução de comprovantes de entrega, marcação de volumes, cubagem, armazenagem de mercadorias, cargas não limpas, retornos, redestino, coleta e entrega em locais de difícil acesso, andares, ruas interditadas, localidades com restrição de horário e etc. As taxas complementares, agregadas ao frete peso e ao frete valor, formam o preço total a ser cobrado na emissão de um conhecimento de frete. Vamos verificar duas tabelas que nos ajudarão a compreender o cálculo do frete e adesão dos serviços adicionais. Bom, pessoal, quando negociamos a contratação de um transporte de carga, normalmente a transportadora nos apresenta uma tabela de frete, conforme podemos identificar em nosso slide, onde a primeira tabela consta a origem da carga, os destinos por ela atendidos, o fator multiplicador para o cálculo do frete-valor e do frete-peso. Perceba que na primeira linha temos a origem, ou seja, Curitiba. Na linha vertical temos os destinos, cada estado e suas especificidades. CAP significa capital, interior. Nessa tabela temos também os intervalos de peso, até 10 kg, de 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40 e de 40 a 50 kg. Para analisar o frete-peso, deve considerar o peso da mercadoria, o destino e se este destino é capital ou interior. Exemplo, uma mercadoria de 18 kg sairá de Curitiba com destino a Minas Gerais, capital, ou seja, Belo Horizonte.
Dessa forma, identificaremos o valor do frete que se encontra na coluna 3 e linha 10. O valor do frete peso de Curitiba para Minas Gerais será de R$ 16,78. Já na segunda tabela constam as taxas incidentes e os custos dos serviços, complementares e adicionais do frete. São elas: taxa de despacho, pedágio, a GRIS, que é a taxa de gerenciamento de riscos, ela é cobrada uma porcentagem sobre o valor da nota fiscal. Temos a TAD, a taxa adicional por dificuldade, a TAS, a taxa de administração das secretarias da Fazenda, a TDE, taxa de dificuldade de entrega, a TRT, taxa de restrição de trânsito, a taxa CE, que são as taxas de coletas e entregas, agendamentos, paletizações, seguro, estadias e escoltas. Como vocês puderam perceber, esses adicionais são cobrados baseados em percentuais sobre o valor da mercadoria, por percentuais sobre o valor do frete, por peso ou por quilômetro rodado. Bom, pessoal, acabamos de apresentar as tabelas que nos auxiliarão na composição do frete. Agora vamos entender como desenvolve a metodologia básica para o cálculo do frete contratado. Bom, como já havíamos falado, o valor do frete apontado pelas transportadoras é composto por três grandes contas: frete-peso, frete-valor e as taxas administrativas. Vamos analisar estas e outras duas fórmulas importantíssimas na constituição do valor do frete total, no slide a seguir. Bom, pessoal, conforme a primeira fórmula, o frete total é a somatória dos fretes peso, frete-valor e taxas administrativas. Então, somando todos os valores correspondentes a cada uma dessas três contas, chegaremos a um valor final, ao valor total do frete, que será denominado frete total. Pois bem, a nossa segunda fórmula é a do frete básico, pessoal. O que seria esse frete? Bom, o frete básico é o frete total menos as taxas administrativas, ou seja, é o somatório apenas do frete peso e o frete valor. O frete básico é utilizado para calcular os custos adicionais e operações complementares ao transporte propriamente dito, tais como agendamento, paletização, entregas e coletas. O frete peso, conforme o próprio nome diz, é a parcela do frete relativa ao peso da carga transportada. Leva-se em consideração o peso da mercadoria. Este peso, pessoal, é obtido de duas maneiras, ou seja, pode-se usar duas formas para determinar o valor deste frete peso. A primeira forma de determinação do frete peso são para mercadorias com peso específico elevado, a partir da pesagem em balança, obtendo seu peso real. Ou seja, pessoal, coloca-se a mercadoria na balança e o peso encontrado será levado em consideração para a cobrança do valor, ok? Muito simples, né? Já a segunda forma são para mercadorias volumosas e com peso específico baixo. Essa segunda forma é calculada por meio da cubagem da mercadoria, multiplicando as dimensões da carga, largura, vezes altura, vezes comprimento, e o resultado dessa multiplicação será multiplicado pelo fator de cubagem do modal utilizado para encontrar o peso cúbico. Então, pessoal, existem dois pesos, o da balança e o peso cúbico, ok? Bom, pessoal, vocês devem estar se perguntando, por que devemos calcular o peso cúbico de uma mercadoria para a definição do frete peso? Justamente, pessoal, porque a transportadora irá cobrar o frete baseado no maior peso da mercadoria. Acabamos de falar que a mercadoria tem o peso bruto, aquele peso apresentado na balança, e a mercadoria possui também o peso cúbico, aquele peso obtido pela multiplicação do volume cúbico pelo fator de cubagem. Então, pessoal, a transportadora irá analisar os dois pesos e o peso maior será levado em consideração para a determinação do valor do frete peso. Mais à frente, daremos exemplo dessa análise. Primeiramente, vamos verificar como calcula o volume cúbico da mercadoria para depois multiplicá-los pelo valor de cubagem e descobrir o peso cúbico da mercadoria, ok? Vamos voltar ao slide anterior. Então, pessoal, aqui temos a fórmula para o cálculo do volume cúbico da encomenda, que servirá posteriormente para encontrarmos o peso cúbico da mercadoria. Para encontrar o volume cúbico de uma mercadoria, basta multiplicarmos a altura vezes o comprimento vezes a largura, conforme a imagem abaixo.
Vamos mostrar alguns exemplos. Bom, pessoal, em nosso primeiro exemplo, temos uma caixa de 5 kg e com as seguintes dimensões: altura 0,40, largura 0,40 e comprimento 0,40. Para descobrirmos o volume cúbico dessa mercadoria, basta multiplicarmos essas três dimensões. Assim, o cálculo ficará da seguinte forma: o volume cúbico será 0,40 vezes 0,40 vezes 0,40. O resultado desta multiplicação será de 0,064 metros cúbicos, ou seja, o volume cubado. Em nosso segundo exemplo, deveremos encontrar o volume de um cilindro. Dessa forma, necessitaremos das informações das seguintes dimensões: diâmetro e comprimento. Conforme a figura, sabemos que o diâmetro é de 1 metro e o comprimento de 2,1 metro. Multiplicando essas dimensões, encontraremos o seguinte volume cúbico: 2,10. Ok, pessoal? Compreendido? Acabamos de encontrar o volume cúbico da mercadoria. Agora deveremos multiplicar este volume pelo fator de cubagem do modal para encontrarmos o peso cúbico e analisar qual peso é maior, se o peso da balança ou o peso cúbico. Bom, pessoal, antes de darmos continuidade nos cálculos, vamos entender primeiro o que é fator cubagem. Bom, cada modal opera o transporte com veículos específicos, caminhões, trens, navios ou aviões. E cada um desses tipos de veículos possui uma capacidade de carga própria, que pode ser dimensionada por peso real, o peso obtido pela balança, ou volume, aquele calculado pela cubagem. Para que a ocupação deste veículo seja sempre a maior possível, em peso ou em volume, foi estabelecido o fator de cubagem, o FC, que corresponde à capacidade média de carga do veículo em cada metro cúbico do seu compartimento de carga. Ou seja, pessoal, a capacidade média que cada veículo possui para transportar suas cargas por metro cúbico. Vamos verificar o slide a seguir. Bom, pessoal, conforme podemos verificar nas figuras abaixo, cada modal possui um fator de cubagem específico para suas atividades. Além do fator de cubagem, vamos analisar algumas informações relevantes de cada modal de transporte. Em nosso primeiro quadrante, pessoal, temos o modal aquaviário. Perceba que o seu frete é calculado por toneladas ou unidade de carga, os contêineres. O seu fator de cubagem por metro cúbico é de 1.000 kg e o seu conhecimento de carga é o Bill of Lading. No segundo quadrante, temos o modal rodoviário. Seu frete é calculado por tonelada ou por lotação. Seu fator de cubagem é de 300 kg por metro cúbico. Seu conhecimento de carga é o CTRC, Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga, ou RB, Roadway Bill. No terceiro quadrante encontra-se o modal ferroviário. Seu frete é calculado pelo tonelada ou por lotação, carga completa por vagão, né? Seu conhecimento de frete é o CTFC, Ferroviário de Carga. E por fim, o modal aeroviário. O frete calculado em quilos e toneladas. O fator de cubagem é de 167 kg por metro cúbico. Seu conhecimento de carga é o AWB, Way Bill. Bom, pessoal, no ponto do conteúdo que nos encontramos, a informação mais relevante nesse slide é justamente o fator cubagem. Nós precisamos saber que o fator de cubagem é fixo para cada modal e que o fator de cubagem aquaviária é de 1.000 kg, rodoviário é de 300 kg, ferroviário de 300 kg e aeroviário 167 kg. Agora, pessoal, basta multiplicarmos o volume das mercadorias pelo fator de cubagem desejado para obter o peso cúbico da mercadoria em questão. Vamos conferir no slide a seguir. Bom, pessoal, levando em consideração a caixa e o cilindro que já calculamos o volume cúbico no slide 12, continuaremos com as informações dessas duas mercadorias para solucionarmos as questões. Bom, conforme dito no slide anterior, o peso bruto da caixa é de 5 kg e do cilindro é de 800 kg. Pois bem, já temos o peso bruto, ou seja, o peso da balança. Temos também o volume cúbico da caixa e do cilindro, calculados anteriormente. O volume cúbico da caixa é de 0,064 e do cilindro é de 2,10. Bom,
Para calcularmos o peso cubado, necessitamos multiplicar o volume cúbico pelo fator de cubagem do modal. Como estamos analisando o modal rodoviário, identificamos no slide anterior que o fator de cubagem é de 300 kg. Portanto, segue o cálculo do peso cúbico da caixa. Peso cúbico é igual a 0,064 vezes 300 kg. Volume cúbico vezes fator cubagem. O resultado é 19,20 kg. Já o cálculo do peso cúbico do cilindro segue da seguinte forma. Volume cúbico 2,10 vezes o fator de cubagem do modal rodoviário, 300 kg. O resultado obtido é 630 kg. Bom, pessoal, já possuímos o peso bruto e o peso cúbico de cada mercadoria. Agora vamos analisá-los. Comparando o peso bruto e o peso cúbico da caixa, encontramos a seguinte situação. O peso bruto é igual a 5 kg e o peso cúbico 19,20 kg. Qual peso é maior, pessoal? O peso cúbico. Já a análise do peso do cilindro, identificamos a seguinte situação. Peso bruto, 800 kg e o peso cubado, 630. Ou seja, o peso bruto é maior que o peso cúbico. Ao analisarmos as duas medidas, a transportadora pegará o maior peso de cada carga para cobrar o valor do frete. Ou seja, o peso cobrado da caixa será o peso cúbico, 19,20. E o peso cobrado do cilindro será o peso bruto, que é de 800 kg. Ok, pessoal? Compreendido a análise de cálculo? Lembrando que utilizamos o modal rodoviário como exemplo. Caso a contratação da prestação de serviço tivesse sido por outro modal, bastaria multiplicar o volume cúbico pelo fator de cubagem do modal em questão para achar o peso cúbico. Exemplo, no modal no ferroviário multiplicaria o volume por 350 kg, no aquaviário por 1.000 kg e o aeroviário 167 kg. Ok, pessoal? Compreendido? Vamos analisar a seguinte questão no slide a seguir, onde calcularemos o frete básico do envio de uma mercadoria. Por exemplo, para enviar aquele cilindro que calculamos o peso cúbico no slide anterior, para enviá-lo de Curitiba para Montes Claros, o cálculo do frete valor será: procuramos na primeira coluna da tabela, figura 13.1, o destino, interior, Montes Claros, e nas colunas o intervalo de peso onde estão o peso da balança do cilindro, que é de 800 kg. Neste caso, como o peso está acima de 200 kg, temos que multiplicar o peso pelo fator de cubagem, que consta no encontro da linha MG interior com a coluna de frete peso acima de 200 kg, onde consta o valor de 0,72274. Ao multiplicarmos 800 kg pela taxa 0,72274, encontraremos o valor de 578,19, que será o valor cobrado como frete peso daquele cilindro. Você lembra que o frete-valor é referente ao valor da carga, a mercadoria, que consta na nota fiscal emitida pela empresa que comercializou. Portanto, é sempre um percentual deste valor. Para se obter este percentual, é preciso consultar a tabela de frete, figura 13.1, na última coluna, frete-valor, porcentagem. Lembre-se de que o número que aparece está na coluna é o percentual pelo qual será multiplicado o valor da nota fiscal. Tomemos como exemplo o cilindro com destino a Montes Claros. Ao consultar a tabela 13.1, encontramos a linha referente a Minas Gerais interior. E na última coluna, o peso, valor, porcentagem. Encontramos o número 0,50%, que significa 0,50% da nota fiscal. Supondo uma nota fiscal no valor de R$1.000, o frete-valor seria 1.000 vezes 0,50%, ou seja, R$5. Após realizarmos os cálculos do frete-peso e do frete-valor, podemos encontrar o que chamamos de frete básico, ou seja, o valor do frete sem os custos adicionais da operação, tais como pedágio, escolta, taxa de coleta, entrega, taxa de permanência de carga em terminal. No caso dessa carga, que é composta por um cilindro, com origem de Curitiba a Montes Claros, o frete básico será a soma do frete-peso mais o frete-valor, ou seja, R$ 578,19 mais R$5. O frete básico será frete básico é igual ao frete-peso mais frete-valor. 578,19 mais 5, então o frete básico é de R$ 583,19.
Bom, pessoal, já encontramos o frete básico da mercadoria. Para encontrarmos o valor do frete total, basta adicionar as taxas administrativas ao frete básico. Vamos verificar como é realizado o cálculo. Bom, pessoal, perceba que já possuímos o frete básico, que é constituído pela soma do frete peso e frete valor. Através desse cálculo, encontramos o frete básico de R$ 583,19. A partir de agora, pessoal, iremos incorporar a este valor todas as taxas cobradas no envio deste frete. A primeira taxa a ser incorporada ao frete básico será a GRIS, taxa de gerenciamento de risco. Essa taxa corresponde a 0,20% da nota fiscal. Se levarmos em consideração que a nota fiscal do cilindro é de R$ 1.000, o valor a ser adicionado ao frete básico será de R$ 2,00. Porém, pessoal, há um valor mínimo a ser cobrado dessa taxa, que será de R$ 5,36. Como o resultado apresentado pelo cálculo foi de R$ 2,00, o valor a ser cobrado será de R$ 5,36. A segunda taxa que irá incidir sobre o frete básico será a taxa de pedágio. Percebam que será acrescentado o valor de R$ 46,40. A TAD e a TAS não serão acrescentados no frete básico, pois a TAD está prevista apenas para os destinos de São Paulo e Rio de Janeiro, e a TAS está prevista somente para os destinos do estado do Nordeste. Em seguida, pessoal, é acrescentada a taxa de emissão de conhecimento de transporte rodoviário de cargas, no valor de R$ 30,16. A TRT, taxa de restrição de trânsito, e a TDE, taxa de dificuldade de entrega, não incidem, pois as mesmas estão previstas somente para os destinos de São Paulo e Rio de Janeiro. Em seguida, serão incididos a escolta no valor de R$ 1.689,60, a taxa de coleta agendada em feriados no valor de R$ 174,96 e, por fim, o TPC, taxa de permanência, que é cobrado por toneladas e por tempo de permanência no terminal. O valor cobrado é de R$ 14,11 por tonelada. Como o cilindro possui apenas 800 kg, será cobrado o valor cheio, vezes o número de dias. Durante o percurso, o cilindro ficará 6 dias no terminal. Multiplicando os R$ 14,11 por 6 dias, encontraremos o valor de R$ 84,66. Bom, pessoal, o frete total dessa operação será composto pelo somatório de todas as parcelas calculadas anteriormente. Frete total, mais frete básico, mais GRIS, mais pedágio, mais taxa de CTRC, mais a escolta, mais a coleta agendada, taxa de permanência, totalizando assim um frete total de R$ 2.614,33. Conseguiram compreender, pessoal, o desenvolvimento do cálculo do frete total? Conseguiram assimilar como esse frete é constituído e quais as fórmulas utilizadas para obter o resultado final? Bom, caso tenha alguma dúvida, assistam a aula novamente, leiam o nosso caderno didático e postem as dúvidas em nosso fórum Tira Dúvidas, para que possamos saná-las antes das nossas avaliações e atividades avaliativas. Muito obrigado a todos pela atenção, ótimos estudos e até a próxima aula.